Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. De volta à nossa aula, observar sempre. Estão lembrados? Estamos na desmontagem, tá? O que é o observar sempre? É olhar os detalhes mínimos na desmontagem, tá? Olhem aí, só de bater o olho nesse cabeçote, válvula queimada, trincada e consumindo óleo, né? Ó, tendo desgaste aí, né? Um consumo de óleo por desgaste de guia de válvula ou retentor de válvula, né? Então, vendo só como que é importante, né? O observar, o prestar atenção na desmontagem. Já na remoção, devemos nos atentar aos mínimos detalhes, ou seja, analisar cada válvula do motor, cada face da junta e do próprio bloco, pois é na desmontagem que confirmamos os defeitos. Pessoal, porque retirar e montar no cabeçote não é complicado, é simples. Mas você só vai fazer isso se teve algum defeito. Ninguém tira o cabeçote, não, eu vou trocar preventivamente a junta do cabeçote. Ó, o carro já está aí com 100 mil quilômetros, nunca trocou, vamos trocar preventivamente a junta do cabeçote. Ou, não, esse carro aqui já tem 10 anos, nunca abriu o motor. Vamos desmontar para trocar o jogo de parafuso do cabeçote. Alguém faz isso? Não. Por quê? Porque nem é recomendável. O serviço de remoção e instalação do cabeçote é puramente manutenção corretiva. Não é preventiva. É puramente corretiva. Ou seja, vamos ter que descobrir algum defeito. Por isso que bato nessa tecla. Muita atenção na desmontagem, na remoção do cabeçote para identificar e confirmar o defeito que levou você, um técnico, um profissional, a tomar a decisão de retirar o cabeçote do veículo. Ok? Então, muita atenção com isso. Por quê? Já vi vários reparadores desmontar o cabeçote, fazer teste de trinca, né, planar, trocar junta, parafusos, porque está misturando óleo no líquido de arrefecimento. O defeito é o cabeçote, é ali que tem a mistura, tem a junta. Calma, nem sempre é assim. Tem que se analisar. Muitas vezes o defeito é no próprio, né, radiador de óleo, que alguns veículos têm. Alguns têm o próprio radiador de óleo com passagem do líquido de arrefecimento perto do filtro de óleo. Muitos têm óleo de transmissão passando pelo radiador do carro, né? O radiador do veículo é praticamente 2 em 1, né? São 2 radiadores, um é óleo e o outro é água. E passa muito próximo um do outro. Então são várias possibilidades. Por isso que a remoção do cabeçote tem que fazer o quê? Fazer análise antes e principalmente na desmontagem dele, tá? Aqui na telinha, já estamos com o cabeçote desmontado, né? Temos que primeiro nos alimentarmos de informações, especificações, né? Aí peguei um exemplo na telinha, tá? Para vocês verem, né? Aí tem até a altura mínima do cabeçote, ou seja, até quanto ele pode ser planado. Tem limite, né? Pensem bem, cada vez que é planado um cabeçote, você aumenta um pouquinho a taxa. Claro, né? Você diminui a câmara de combustão, tá? Então tem altura de cabeçote para testar, tem torques, sequência de torques, além de, né, a questão de quem vai ser o primeiro e o último parafuso a ser apertado. Quantos cabeçotes que temos 2 tipos de parafusos? Os parafusos grandes e alguns parafusos menores, né? Nos manuais
torques aparecem como M6 ou M8 e os outros são M10, tá? Ou seja, qual é o diâmetro do parafuso, se é 6 milímetros, 8 ou 10, porque os torques também serão diferentes. Carros mais antigos, teremos o quê? Parafusos normais, torque apenas em Newton-metro ou quilograma, força-metro, né? Basicamente. Qual é a conversão direta de um para outro? É quase, praticamente, por até ser arredondado, né? 10, né? Ou seja, 25 newtons-metro é igual a 2,5 kg. 50 newtons-metros é igual a 5 kg. Tá? Então, praticamente é 10. É 9,8. Pode arredondar, que isso é o que é utilizado pelos próprios, né, reparadores, indicação do próprio fabricante de juntas e parafusos. Só que os parafusos com tecnologia mais novos, justamente para ter uma compensação com aquecimento, resfriamento, alta taxa de compressão, não ter que voltar ao carro para fazer reaperto de cabeçote. Você tem o quê? Os parafusos chamados elásticos. O que é um parafuso elástico? É um que você vai puxando, né? Ele vai abrindo, depois ele volta. Tenta fazer isso no parafuso. Pega o parafuso aí em mãos e vê se ele vai e volta. Não mexe, né? Ele é fixo. Mas o que ele tem? Um material que permite uma dilatação e um retorno. Ou seja, ele fica exercendo uma pressão o tempo todo e ele varia junto com o próprio aquecimento e resfriamento do motor. Claro, o parafuso elástico é muito melhor que o parafuso convencional. Agora, tem uma contrapartida. Tem perda, tem fadiga. É um parafuso que estraga, por isso a sua substituição. Mas hoje está bem mais fácil, né? Você vai ver até no vídeo, né? A questão de troca de parafusos está bem mais fácil. Anos atrás, nossa, quando se falava que tem que trocar o jogo de parafusos, não encontrava. Outra, é caro demais. Outra, o dono do carro achava que você estava roubando ele. Que você ia comprar uns parafusos novos para usar os velhos para outra coisa. Sim. Então, há um trabalho nós reparadores, nós, comunidade UMEC, né, universo do mecânico, de conscientização, de explicar para o mecânico, de explicar para o dono do carro que há necessidade, há recomendação de se trocar os parafusos elásticos sempre. Até nas embalagens, né, de fabricantes de juntas, né, a recomendação de troca, substituição dos tornilhos, os parafusos. Por quê? É mais barato hoje, se encontra facilmente. E outra, o serviço fica de primeira. Por falar em ficar de primeira, na telinha, especificações. Agora, para iniciarmos a montagem, é fundamental as especificações do cabeçote de um modo geral e da sequência e valores dos torques de aperto. Essas informações devem estar em mãos. Não falei no começo da aula, né? Que maravilha hoje os grandes fabricantes de juntas e parafusos de cabeçote já terem nas próprias embalagens, né? Alguns é na própria embalagem de papel, outros têm encartes com os valores e sequência de aperto. Pessoal, está em mãos. Está em mãos. Facilita muito isso, né? O nosso dia a dia, tá? Muito, 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 tá? A questão é o quê? Fazer o serviço certo. Por isso que a informação aqui é fundamental. Bom, além da informação fundamental, tem que estar em mãos. Temos que fazer o que na hora da montagem do cabeçote? Ter o que em mãos? Todas as peças que vão ser substituídas. Então, parafusos tem que estar em mãos. Jogo de parafusos específico para o carro tem que estar em mãos. Junta do cabeçote tem que estar em mãos.
Que mais? Junta de tampa de válvulas, coletores, anéis, O-rings. Tem que estar em mãos, tá? Além das ferramentas de precisão, é claro. Antes da montagem do cabeçote, temos que fazer o quê? Analisar, além do próprio cabeçote, né? Se há algum empenamento. Analisar sempre, tá? O bloco do motor também. Ah, é raro o bloco do motor ter imperfeição, está empenado. Confesso, é raro. É muito difícil acontecer. Só que não se esqueçam que cada vez mais os motores hoje são bloco de alumínio. Tem uma facilidade maior de empenar cabeçote e bloco. Claro, é bem menos frequente isso do que o cabeçote, obviamente. Mas temos que, pelo menos, no mínimo, né, sempre fazer o quê? Passar a régua, né, no bloco, na face do bloco, para ver se não há empenamento, se não há imperfeições, tá? Por quê? A junta do cabeçote, ela vai compensar milésimos apenas. Eu disse milésimos, não milímetros. Entenderam isso? Ela consegue fazer uma compensação em cima de milésimos. Milímetros, já não. Vai ter uma perda de vedação, vai gerar um vazamento de óleo, vai gerar uma mistura aí de compressão com óleo, com água. Porque ela consegue compensar milésimos, tá? Não milímetros de diferença na questão de plano o bloco, plano o cabeçote, tá? Bom, como falei, a separação das peças é fundamental. A preparação do material é fundamental. Parafusos elásticos devem ser substituídos e sempre com uma nova junta do cabeçote. O fato da mesma amassar no torque faz parte da sua vedação. Pessoal, como que uma junta veda o cabeçote com o bloco? Claro, vai estar apertando um contra o outro, obviamente, mas ela amassa. Ela tem aqui pequenas deformações que na hora do aperto vai auxiliar na vedação. Imaginem, estou lá dando torque no cabeçote, pau, quebra o parafuso. Geralmente vai quebrar o último, tá? É a lei do azar mesmo, tá? Vai quebrar o último. Já apertei 9, o 10º parafuso quebrou. E aí, o que tem que fazer? Obviamente, retirar o cabeçote. Tirar o parafuso quebrado do bloco, tá? Trocar a junta novamente. Ah, não, mas nem ligou o carro. Não importa. Não importa. Junta do cabeçote não é igual ao catalisador que tem que, depois que trocar, ligar o motor, esperar 15 minutos para a manta dilatar e vedar. Não. Torqueou. Teve que tirar de novo? Já era. Não dá para confiar. Porque uma das vedações dela é por amassamento, tá? Bom, na telinha, um ferramental bem básico para vocês, para falarmos um pouco sobre isso, né? Um torquímetro correto e, acima de tudo, aferido, lembrem-se, é fundamental para um serviço de qualidade. Aí uma pergunta, né? Quanto você tem aí, quantos anos, né? Seu torquímetro tem? 5, 10, 20? Quantas vezes ele passou por uma aferição? Torquímetros devem ser aferidos uma vez ao ano, pelo menos. Isso é uma retífica a cada 6 meses. Não adianta. Tem que ser aferido, senão você está torqueando errado. Claro, os parafusos mais novos são elásticos, né? Só é dado um torque inicial e depois tudo é torque angular. Vamos falar na próxima aula sobre o torque em quilos e o torque angular. Por quê? Agora na telinha está o quê? O início da montagem, né? Agora, com as informações corretas, peças em mãos e ferramental específico e calibrado, vamos encaixar o cabeçote.
uma peça bruta, mas com um tratamento bem cuidadoso para cumprir as suas funções, né? Então vamos colocar agora o cabeçote lá no motor, tá? Então tá aí, ó, estamos encaixando o cabeçote no motor. Em alguns casos, é interessante colocar guia. Claro, nós temos o guia original no bloco do motor, geralmente 2 guias, alguns têm um só, tá? Se não tem, pessoal, comprem. O guia que tem no cabeçote, né, ou geralmente está no bloco do motor, ele serve para centralizar a junta também. A junta fica com menos jogo na hora da montagem. E guia é peça barata. Tem que comprar. Por isso que a desmontagem é importante. Você já analisa aí a possibilidade de, opa, não tem guia, tem que comprar. Muito mais fácil. Belezinha? Bom, dica ainda aqui desse nosso treinamento. Quando se aplica um aperto qualquer no cabeçote, corremos um sério risco de causar um mau assentamento da junta, que deve vedar cilindros e circuitos de lubrificação e de arrefecimento. Então, na nossa próxima aula, iremos já começar com o torque. Agora, a nossa pergunta, antes do plantão de dúvidas. Podemos trocar uma junta metálica, ó, na minha mão aqui, ó, uma junta metálica, por uma junta tradicional? Resposta: devemos seguir sempre a recomendação do fabricante da junta, se há esta possibilidade de substituição. Ok? Vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Vanderlei Belinazzi perguntou: gostaria de saber qual a importância do torque em graus e sua eficiência. Olá, meu caro aluno. Torque em graus surgiu para quê? Justamente em relação ao parafuso elástico. O parafuso elástico, você consegue dar a tração inicial em quilo, ou newtons metro, né, que é uma unidade bem mais atual que quilo, né? Por ver, todas as tabelas hoje já são em nm, newtons metro. Acontece que o parafuso elástico, você não consegue dar o torque em alto, né? Ou seja, em 3 quilos, 4 quilos, ou 40 newtons, 50 newtons. Só um torque inicial. Depois, é na base da pressão, ou melhor dizendo, do ângulo. Por isso que é torque angular. Vamos falar bastante de torque angular na nossa próxima aula, tá? Danilo da MacCar perguntou: aqui na oficina, apertamos os parafusos de roda só com pneumática. Ela passa do aperto correto? Geralmente sim, geralmente, tá? Por quê? Você não tem uma linha de pressão totalmente estável, né, do ar comprimido. Há muita variação, tá? E a precisão da pneumática não é das boas. O ideal é encostar a pneumática e depois conferir com o torquímetro de estalo, que é super rápido para apertar as rodas, tá? Então isso facilita bastante. Marcelo Reinaldo de Godoy está comentando: sempre é bom, antes de tirar o cabeçote, fazer o teste de vazão de cilindro, para não tirar à toa o cabeçote. Boa dica. Teste de vazão é o teste de injeção de ar e medição de queda. Temos 2 testes básicos em cabeçote, né? Já vimos aqui nas aulas aqui no seu universo do mecânico. Teste de compressão e teste de vazão de cilindro. São testes complementares um do outro, tá? Danilo Santa Rosa perguntou: não sei se o que trocamos aqui eram elásticos, mas sempre trocamos os parafusos do cabeçote. É importantíssimo, né? Sempre trocar parafuso de cabeçote. Os elásticos é obrigatório. Eduardo Pereira: Escopino, já peguei casos em que o cabeçote do carro estava frouxo, pois os parafusos tinham atingido o fundo da rosca do bloco e não deram aperto correto e se soltaram com o uso. Pode acontecer também, né? Reutilizar um parafuso elástico, ele vai aumentando o comprimento. Vai ter problemas também. Outra, sujeira no alojamento do parafuso.
água, óleo, sujeira, resto da retífica. Tem que estar totalmente limpo o orifício onde vamos colocar o parafuso do cabeçote, tá? E do Pedro Jerônimo, onde aferimos o torquímetro? Simples. Pesquisa na sua região aí no Google, né? Aferição de torquímetro. Existem empresas, não do ramo automotivo, geral, tá? Que fazem a aferição, tá? Ou seja, não é só de carro. Tem torquímetro em outras áreas, tá? E não é só torquímetro, tá? Geralmente as empresas de aferição verificam torquímetro, micrômetro, relógio comparador, tá? Ou seja, são vários componentes que tem que ser aferido, inclusive e principalmente o torquímetro. Legal? Muito bem. Vamos aqui dar o nosso alô final da aula. Chegamos ao final desta aula técnica. Obrigado por nos acompanhar aqui no seu Universo do Mecânico. Quinta-feira que vem teremos a segunda parte da aula. Cabeçote, aula 2. Vamos ao sorteio. Vai chegar aqui na minha tela o aviso do Diego. Estão vendo aí na telinha? O carrinho esteira mecânico da Taranto. Então, patrocínio da Taranto. Vencedor. Vai para longe esse carrinho, hein? Diomedes de Albuquerque. De Brasília, é? Olha só, hein? Vai viajar longe esse carrinho presente da Taranto, ok? Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.